Está no ar o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM. Vamos dar as boas-vindas aqui ao prefeito Dr. Vitor de Santa Fé. Seja muito bem-vindo ao Papo de Prefeito. Também está aqui com a gente, olha que honra, o deputado Lineu Olímpio, que foi prefeito de Jaraguá, tem uma longa história, uma trajetória na política. É uma honra para nós, da AGM, do podcast Papo de Prefeito, receber esses grandes nomes aqui. E também receber você que está nos assistindo. Está no ar o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM. Prefeito Dr. Vitor, que maravilha você estar aqui. Quero parabenizar pela coragem. Quero começar te parabenizando pela coragem. O senhor acabou de chegar na política atendendo a um chamado. A gente já sabe que o senhor teve um grande desafio para vencer a eleição e foi da vontade do povo. Conta pra gente como foi esse desafio. O senhor que é médico, já tinha um serviço prestado e recebeu essa convocação do povo para poder entrar para a política. Olá, Leandro, muito obrigado pelo convite, obrigado, presidente Zé Délio, por dar esse espaço aos prefeitos, né, para estar as pessoas conhecendo não só os seus municípios, mas também os outros municípios goianos, isso é muito importante. Dessa forma mesmo, como você falou, eu sou médico, ginecologista, trabalhava em Santa Fé e não era político, não trabalhava com política e pessoal, a população de Santa Fé nos convocou para estar colocando um nome à disposição, né? Nós disputamos uma eleição contra a grande maioria dos políticos de Santa Fé de Goiás, mas o pessoal já não tinha mais aquele intuito de manter aquele velho grupo político no poder e a gente conseguiu vencer uma eleição muito Parava muito aquele querida, mas espírito da mudança, que precisava ter mudança na isso. cidade. E a gente entrou com essa segunda opção e conseguimos vencer uma eleição limpa e muito bonita. E como que está sendo essa primeira metade do mandato? É sempre muito desafio, né? Sim, um desafio muito grande. A gente pegou uma gestão difícil, né, com transporte escolar tudo sucateado, máquinas, mas graças a grandes parceiros, como o deputado Lineu, que está aqui com a gente, e o deputado Daniel da Agrobon, deputado federal, senador Vanderlan, o governador Caiado, o governador Daniel, que tem apoiado muito Santa Fé de Goiás, nós conseguimos dar uma virada de chave em Santa Fé de Goiás. Conseguimos grandes recursos, obras, máquinas, e isso acabou dando uma segurança para a gente conseguir trabalhar e vencer tantos desafios que enfrentamos. Maravilha, são sempre muitos grandes desafios. Obrigado pela sua participação aqui, deputado Lineu Olímpio, o senhor que já foi prefeito 2 vezes de Jaraguá. Conta pra gente como que é essa mudança, essa virada de chave de prefeito para deputado, parlamentar, prefeito de um município, agora auxiliar de vários municípios, emprestando a sua experiência e o seu mandato a esses municípios, como Santa Fé. Bom, o Leandro Coutinho, prazer poder participar aqui, né? Por várias vezes nós fomos convidados, infelizmente a questão de agenda não foi possível a gente participar. Que bom que deu certo agora. Que deu certo agora. Que deu certo ainda com a presença aqui do Dr. Vitor, né? Que é um município que a gente atua desde o primeiro momento da sua administração. E dizer que a gente acompanha o Papo de Prefeito, e aqui não é papo furado, não. Aqui é papo reto, né? Ótimo. É papo para solução, papo para colocar a casa em ordem, papo para trazer a verdade, para trocar experiências. E o presidente Zé Délio tem essa dinâmica, né? Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que ele fez. Zé Délio rodou o estado inteiro, visitando todos os municípios aqui de Goiás, 246 municípios. Um papel bonito, Zé Délio. Parabéns aí pelo seu trabalho. Né? E também a parceria bonita, né, que a própria AGM faz com a Federação Goiana dos Municípios. São duas entidades que têm trabalhado junto. Isso mostra que trabalhar pelo mesmo interesse, né, unido, é muito melhor. Então, parabéns, eu tive a oportunidade já de ser diretor administrativo aqui da AGM. Né? Uma honra.
ter atuado no conselho fiscal aqui da entidade. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Cumprimentar aqui o nosso grande prefeito, Dr. Vitor, né? Dr. Vitor que passou um susto grande em nós aí nesse final de semana, foi pescar e ficou à deriva, mas graças a Deus está aqui conosco. E é um prefeito que chega, né, fora de todo o contexto político, de como chegar a uma prefeitura, né, ele chegou pelo modelo diferente, da prestação de serviço, reconhecimento popular, que o aclamou para ser candidato sem ter a força política envolvida na sua campanha, chegou à eleição e hoje está prestando um belíssimo trabalho ali na cidade de Santa Fé de Goiás. Teve a força do povo, né? Que é o que mais importa, né, isso deputado? Aí, é o apoio do povo. Deputado, e o senhor foi prefeito de Jaraguá. Como que começou essa sua trajetória política? Quais eram os principais desafios daquele tempo? Hoje os desafios são um pouco diferentes? São. Na realidade, eu sou formado, minha formação profissional, eu sou engenheiro civil. Então, quando eu formei, eu tive um convite, né? Eu trabalhava numa empresa que era do Rio de Janeiro, chamava Engenrio. A gente estava fazendo o sistema Meia Ponte aqui em Goiânia. Aí eu recebi o convite do prefeito, na época, que foi presidente da GM também, Alano de Freitas. Sim. Lá em 83, 84, 85. E com esse convite, em 86 eu voltei para Jaraguá como secretário de obras. Depois disso, tive uma passagem na Caixa Econômica Federal, quando o próprio prefeito foi. Tive junto ao Ministério da Agricultura, junto à chefia de gabinete na Câmara Federal. E depois voltei para a iniciativa privada, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá, e nós começamos um trabalho de crescimento e organização empresarial no município, que nos levou aí a ser também convidado a ser pré-candidato a prefeito, e deu certo, nós ficamos lá por 2 mandatos trabalhando ali em Jaraguá. Então, naquela época, as coisas eram diferentes, né? Quer dizer, o índice do coíndice nosso era muito maior do que é hoje, que a divisão mudou muito. É uma cidade tradicional, uma cidade de quase 300 anos de fundação, onde o histórico, naquela época, da agricultura e pecuária, mas a bacia leiteira muito grande, você tinha ali um ICMS que correspondia. Hoje, é praticamente a metade que nós recebíamos no meu tempo. E se nós avaliarmos isso, o agronegócio avançou em outros municípios e isso consolidou uma fatia maior do coíndice, né, da distribuição do coíndice. Então, esses municípios que são municípios mais tradicionais, que foram criados à margem de serras, né, porque se você pegar aí Pirinópolis, Corumbá, se pegar Jaraguá, Goiás Velho, Pilar, Niquelândia, quer dizer, Niquelândia agora foge um pouquinho porque tem uma área muito grande, plana, né, que a soja chegou tomando conta. Esses municípios mais antigos, eles têm um modelo de terreno, né, que é muito desnivelado, e com isso a agricultura chega com menos força, como chegou no estado de Goiás de modo geral. Então, realmente era um desafio muito grande, e hoje é um desafio ainda maior, manter uma estrutura de uma cidade que tem crescido, mas nós tivemos ali na época um polo de confecção muito forte, que deu essa alavancagem grande para Jaraguá, que sustenta a cidade ainda dentro... Quase 50 mil habitantes? Quase 50 mil habitantes. E o prefeito Paulo Vitor tem dado um show ali de administração, tem mostrado porque veio um político jovem, né? Primeiro mandato também, como o Dr. Vitor aqui, e deu uma guinada muito importante dentro do município. A gente pode dizer, a gente logo vê aqui que Jaraguá está muito bem contemplada com uma sequência de bons mandatos, de bons prefeitos, né? Dr. Vitor, o senhor, médico, grande serviço prestado à sociedade, chega na prefeitura, como que o senhor encontra a casa? Então, é muita dificuldade, né? A gente... como primeiro mandato, já é difícil esse mundo novo, né? Que eu era acostumado com o centro cirúrgico, tá ali operando, fazendo parto, e de repente a gente está ali numa parte administrativa e pegando uma gestão que estava muito difícil, né? Mas graças a Deus tivemos grandes parceiros, né? Como o deputado Leneu, que foi um professor aí que
sempre tem apoiado a gente, não só na parte de deputado, né? Mas assim, como um paizão mesmo que dá conselho e fala, ó, vai por aqui, vai por ali, que é mais fácil de resolver, e está sempre apoiando a gente liga, atende na hora. Então esse apoio faz com que a gente tenha forças para superar essas dificuldades, né? Os primeiros meses são bem difíceis, vem aquele pensamento assim, o que eu vim fazer aqui, né? Mas graças a Deus já superamos essa parte. Estava com a minha vida tranquila, né, doutor? Estava ali tranquilo, operando, agora estou aqui, meu Deus, o que eu vim fazer? Mas aí, graças a Deus, superamos essa parte, né? Hoje a prefeitura roda tranquila, porque nós trocamos todo o administrativo, né? Colocamos pessoas novos pensamentos, novas cabeças, para tirar um pouco daquela velha política e colocar um caminho mais administrativo mesmo. E tem tido mais sucesso, mais técnico, menos político, isso. E temos um resultado muito satisfatório com isso. E hoje Santa Fé de Goiás passou de ser um lugar desconhecido e está começando a ser um lugar mais conhecido, né? Porque foi o que a gente sempre pautou na campanha política, que o pessoal passava muito por ali e via só o frigorífico ali e não perguntava o que é aqui, né? E hoje Santa Fé já está mais conhecido, já roda por mais lugares, então é muito bom isso, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir ainda alavancar mais Santa Fé. Muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero falar sobre parcerias. A gente já deu algumas pitadinhas aqui da importância desse diálogo, do exercício da boa política. A gente tem, às vezes, um modismo de construir a política na plataforma do ataque, da crítica vazia. A crítica faz parte também da política, mas não é só isso, né? É preciso dialogar, é preciso construir, é preciso entregar resultado, é preciso efetivamente mudar a vida das pessoas. Antes do intervalo, eu quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, que patrocinam o podcast Papo de Prefeito, que são a Megasoft, inteligência em gestão pública, AIA, soluções empresariais, ICS, sistemas de saúde, Cicobi, Secovicred e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continue ligado com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente já volta no Papo de Prefeito. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Deputado, nós temos uma recorrência aqui. No Papo de Prefeito, nós já entrevistamos mais de 100 prefeitos, mais da metade dos prefeitos do estado de Goiás já passaram aqui pelo nosso podcast. E o próprio presidente José Délio às vezes fala que se não tomar cuidado, daqui a pouco o prefeito é um gestor de RH, que o dinheiro dele só vai dar para pagar a folha e mais nada. Daí, para resolver esses desafios como o Dr. Vitor pegou no município, ele precisa estabelecer parcerias. E a parceria, a gente fala muito, e é muito importante, que os parlamentares destinem emendas no orçamento para as obras. O senhor está em diálogo com os prefeitos, o senhor sabe onde é que precisa e destina aquele recurso para aquele benefício. Mas também emprestando a sua experiência, dialogando localmente, dialogando com o governo estadual, dialogando com o prefeito, com o governo federal, dialogando com a própria AGM, que presta essa assessoria. Essa é a boa política. Conta pra gente como tem sido essa sua experiência enquanto deputado estadual. Bom, eu me coloco como um prefeito, um deputado municipalista de verdade. Né? Ótimo. Prefeito continua no espírito. No espírito. Porque por mais que nós, durante também os prêmios Sebrae Prefeito
empreendedor, né? Por duas vezes eu tive a oportunidade de ficar em segundo lugar. Tive um case de sucesso que nós levamos isso para o país inteiro como palestrante também. Mas eu vejo o seguinte, Leandro, se nós observarmos o governo federal de um modo geral, ele tem empurrado muita responsabilidade para os municípios. Concentra-se a renda em Brasília, joga as ações de programas muitas vezes eleitoreiros, mas que acaba chegando para o município executar. E o prefeito também tem uma preocupação, porque ele não é só administrar, ele tem que cuidar também da questão eleitoral. Ele administra, está fazendo uma ação política também. E quando esses programas chegam, o prefeito muitas vezes não avalia que aquele primeiro momento de um repasse federal, ele vai consumir talvez mais da metade de recurso do município. E isso, desde quando veio a criação da Previdência Própria dos municípios, em que mostrou e se vendeu como sendo uma independência do município em relação aos seus aposentados e pensionistas, houve ali uma imagem de que o município receberia uma contrapartida da compensação previdenciária do governo federal, do INSS, que daria para ele fazer um caixa e, com isso, manter ali a previdência própria do seu município. Hoje, o grande gargalo, todos os municípios mais novos, talvez nem tanto, por quê? Porque tem poucos aposentados, pouco pensionista. Mas o município mais antigo, como o de Jaraguá, que deve ter 400 ou 500 aposentados e pensionistas, isso debanda aí um volume de recursos da administração direta para manter essas ações previdenciárias que consomem um volume muito grande de recursos. E se você pensar para tocar a máquina pública hoje, quer dizer, você tem um comprometimento da área da saúde, você tem um comprometimento da área da educação, você tem o 10º da Câmara, você tem o teto funcional. O que sobra para você tocar a máquina pública é muito pouco ou quase nada, quase nada. Se não for essas parcerias, você não consegue fazer. O governo de Goiás criou-se o GMM, a patrulha rural, criou-se o GM Pontes, que está começando a rodar agora aí, criou-se uma relação pública entre município respeitosa com o governo do estado através da ação social. O governo hoje leva assistência social independente da questão partidária do município, politicamente, e atendeu todos os municípios dentro da sua demanda, dentro da sua necessidade. Então, isso também facilitou, mas isso é uma ação de governo, né? Os governos anteriores não atendiam a demanda do transporte escolar, não pagavam em dia, não tinha a contrapartida do SAMU, não tinha a contrapartida da merenda escolar. Quer dizer, tudo isso era uma luta, porque o município não dava conta de atender, acabava atrasando o pagamento, que o município não desse conta de controlar, e isso acabou. O que nós não podemos, que a GM não pode aceitar, que a Federação Goiana não pode, que os prefeitos não podem mais aceitar, né? E aí judicializar é daqui para frente. Se caso algum outro governo, né, que entre no governo de Goiás, mude esse respeito das transferências obrigatórias que cada um tem dentro da contrapartida, eu acho que nós temos que acionar imediatamente, independente da questão política. Então, eu vejo que esse respeito criado dentro do governo de Goiás com os municípios deu a condição dos municípios fazer uma gestão. E eu quero falar que as melhores avaliações política, administrativa dos últimos anos de Goiás está exatamente nesse período de 2020 até nesse período de 2026, que vai até 2028. Então, eu sou consciente das dificuldades que os prefeitos atravessam, sou consciente, e essa parceria que nós conseguimos através das emendas impositivas tem facilitado e muito, tanto o deputado estadual, como o deputado federal, como nossos senadores, de levar o recurso para os municípios. E nós sabemos onde está precisando, porque eu, como municipalista, como prefeito, como deputado, que faz um trabalho
Não sou um trabalho de gabinete, eu sou um trabalho de base. Eu gosto de gente, eu gosto de estar presente, eu gosto de participar, né? Eu faço militância mesmo, né? Eu milito na política, né? Fazendo o serviço de base, está ali acompanhando o prefeito, acompanhando nossos vereadores, a liderança da nossa comunidade, e isso faz uma diferença muito grande. Então, vamos catar um caso aqui, o Dr. Vitor. Então, eu nem sabia que o Dr. Vitor era convidado para participar aqui hoje, né? Mas, coincidentemente, é um município que nós representamos. Quando o Dr. Vitor ganhou as eleições, antes mesmo dele assumir, os problemas já estavam na cidade. Era tapa-buraco para tu quanto é lago, era saneago com as ruas todas abertas, né? Era um problema sério acontecendo. E aí que chove mais ainda para abrir mais buraco. E foi no período de chuva. Mas nesse período, mesmo não assumindo a prefeitura, nós, como deputado e representando já o Dr. Vitor lá, nós fomos na Saneag, conseguimos arrumar, fechar aquelas ruas. Quando o Dr. Vitor assumiu, nós tivemos uma conversa com o governador Caiado. Assim, foi um caso de 30 dias, nós recuperamos a Avenida Araguaia, né? Araguaia. Avenida Araguaia, nós recapeamos ela de ponta a ponta com o CBOQ, que era uma avenida que é a avenida comercial, o coração da cidade, né? Então, logo isso aconteceu, levamos outras demandas importantes. Quantos prefeitos podem dizer que no início do mandato conseguiram entregar uma As rodovias estaduais, todas elas precisando recuperar. O Dr. Vitor conseguiu, juntamente ao governo, nós fomos lá no governador Caiado, ele prontamente foi lá, nos atendeu, conseguimos recursos para fazer um recapeamento na cidade, né? Foi quase 2 milhões, né, doutor? Isso. 2 milhões. Nós vamos fazer um novo recapeamento agora Mais com um o milhão e GME, meio. mais 1,5 milhão, né? Ali tem umas casas também, né, doutor? 48 casas para serem entregues, né? Agora na cidade. E nós temos só notícia boa. A cidade, que hoje também é uma cidade que virou a capital da melancia, Uruana, né? E o ambiente ali muito bom, hoje também é uma produtora grande de melancia. Estou falando que parte sua lá, né, prefeito? Mas a gente vai falar disso aqui. Investimentos grandiosos vão chegar pelo parte do Estado como uma iniciativa privada. O governador me confirmou ontem ainda, numa viagem que nós fizemos ali para São Luís do Norte, que vai fazer a duplicação do perímetro urbano da cidade. E agora, ele não falou mais uma novidade, não vai ser um pedacinho não, vai estender aos dois lados ali, não sei quantos quilômetros. A iniciativa privada, através da própria empresa, o frigorífico JBJ lá, que vai mais do que duplicar a sua produção, né? Só para você ter noção, eles vão construir 400 unidades, 350 unidades habitacionais lá, que para eles, para atendimento, porque a cidade não tem estrutura para receber tudo isso. Então, quer dizer, Goiás está vivendo um momento bom, né? O governador Daniel Vilela tem mantido essa mesma linha, tem uma visão empreendedora de tirar o chapéu. Eu conheço, né? Já apoiei o seu pai para deputado federal, o Leandro, seu primo, que é o prefeito de Aparecida, né? Acompanhei a atuação do Daniel como deputado federal, que foi um deputado federal de infraestrutura, então ele é conhecedor disso aí. Então nós estamos num momento muito especial e o Dr. Vitor sabe que pode contar conosco aí. Nós temos trabalhado e muito, levado recurso, né? E esse bate-papo aqui com o prefeito, né? Com o ex-prefeito. Quando eu cheguei aqui hoje, eu até achei que o Zé Sado ia participar do papo prefeito, mas já tinha participado anteriormente, né? Eu ia até falar, doutor Vitor, aqui está um cenário interessante. Um mais antigo na política, um intermediário e um novo. E a gente precisa de gente nova, né, doutor Vitor? Verdade. Com coragem para poder ir lá pedir voto, assumir o mandato e fazer a diferença. Sim. Essa parceria com o governo do Estado, o deputado já falou bastante aqui, mas eu queria que o senhor falasse da importância dessa facilitação, que o senhor não precisa licitar. Não está mandando o recurso, está mandando a obra pronta. Sim. Essas parcerias são muito importantes porque, como o deputado falou, os municípios, principalmente do nosso porte, a gente praticamente não consegue se manter sozinho. Então, a gente anda ali no fio da navalha. Se você escorregar um pouquinho para um lado ou para o outro, você não paga folha, ou você não paga fornecedor, então você está ali no fio da navalha. E essa parceria é muito importante, porque o governo do estado tem nos apoiado muito, né? Como ele falou, essas duplicações, patrulha mecanizada. Então, Santa Fé nunca teve tantas estradas vicinais recuperadas como está tendo agora, né? Com a patrulha mecanizada. Com a patrulha mecanizada, as pontes.
e tem uma reforma de ginásio liberada para nós que vai começar agora em julho. Então tem muitas parcerias que salvam a gestão, porque a gestão em si, municipal, não consegue fazer esse tipo de obra, né? A gente não tem recurso para tanto. Então essas parceria com a Prima Foods, que é o frigorífico que tem lá dentro de Santa Fé, essa parceria com o governo do estado, os deputados junto conosco, faz com que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo, transformando Santa Fé, para que Santa Fé seja reconhecida e o povo tenha a dignidade de morar ali. Eu lembro que quando eu cheguei em Santa Fé, porque eu sou natural do Tocantins, mas fui para Santa Fé para trabalho, e um pouquinho antes de eu chegar lá, eu já conhecia, visitava, e um mandato aí anterior ao governador Caiado, tem 15 quilômetros de estrada da GO 173, que é estadual, que liga Santa Fé ao Trevo, que vai para Jussara. Ali o povo de Santa Fé gastava 1 hora e meia em 15 quilômetros. Que é isso? Porque não tinha asfalto, né? E eu acho que... Não só não tinha asfalto, a estrada era ruim também. Era estrada asfaltada, mas já não tinha mais asfalto, era só buraco mesmo. Então o pessoal, principalmente estudantes que iam de Santa Fé para Jussara para estudar, sofriam muito na estrada, né? Pessoas que iam trabalhar. Então acho que é bom ressaltar isso, porque depois do governador Caiado, a gente não tem mais que reclamar de infraestrutura, porque ele tem desempenhado um papel muito importante ajudando os municípios, né? E agora com o governador Daniel, eu tenho certeza que a gente já esteve com ele já junto com o Lineu umas 2, 3 vezes. Sempre que vai lá, a gente sai com uma novidade, porque é um parceiro dos municípios. Eu tenho certeza que Goiás só tem a ganhar com essas parcerias. Essa é uma coisa interessante. Um dos primeiros episódios nossos foi com o Pedro Salles, que na época era secretário de infraestrutura. O sucessor dele, o Adibelias, também esteve aqui. Ele contou dessa história, dessa região, a estrada nessa região, Itapirapuã, Jussara, Santa Fé, ela tem uma característica de que o asfalto ali deteriora mais rápido. E ninguém tinha enfrentado essa tarefa. Descobriu o que todo mundo já via que fazia o asfalto, durava pouco. Mas por que ninguém foi lá e falou assim, qual é o problema, como resolve? E aí ele contou, se explicou com detalhes técnicos que eu não consigo reproduzir, mas que o formato que foi feito lá agora é diferente para dar mais durabilidade. E tem que fazer monitoramento antes de ficar essa peneira aí que eu já passei por essa estrada lá assim, andando, desviando de buraco, tentando achar asfalto no trecho da rodovia que um dia tinha sido asfaltada, né? Era isso. E é uma região muito importante, né? A região do Vale do Araguaia, que hoje é uma Santa Fé, Jussara, ali são grandes produtores de melancia, né? Crescendo cada vez mais, produtores de grãos, e ainda a agropecuária, que o nosso frigorífico lá mata mais de 600 bois por dia, e a tendência é duplicar essa quantidade de bois. Então, são geradores de emprego que estão ali e estão dispostos a investir no município, né? Então, essa parceria também com as empresas privadas também são muito importantes e tem ajudado muito a gestão. Essa é a boa política, a política do diálogo, né? Agora a gente caminha para o fim. Eu queria que nas suas considerações finais você falasse um pouquinho da expectativa para o futuro, né? O que o cidadão de Santa Fé pode esperar para essa... Já está caminhando para o meio do mandato, né? Para a segunda parte do mandato. Então, o cidadão de Santa Fé pode contar conosco, né? Como prometido em campanha política, eu prometi que ia ser um administrador e não um político, né? E a gente faz a parte política também, mas a gente está mais focado na parte administrativa. E isso tem gerado muitos recursos e frutos, né? Obras que, desde que se fundou Santa Fé, há 37 anos são prometidas e nunca foram cumpridas, né? Que nós, graças ao apoio do deputado Lineu, mandou recursos, e o deputado Daniel da Agrobom Federal também mandou recursos, nós estamos conseguindo fazer uma obra que mais de 30 anos o povo de Santa Fé esperava, que é a pavimentação e drenagem de um setor que tem até um apelido de brejo, né? Mas é Parque dos Buritis, e nós estamos conseguindo fazer essa obra grandiosa, e essas grandes parcerias que têm alavancado Santa Fé, e o que depende de mim, que depender de mim, eles podem ter grandes expectativas, porque a gente está incansavelmente todos os dias atrás de novas
de novos recursos, de novas obras, de novos empreendimentos, de festas. E o que foi prometido está sendo entregue ao povo de Santa Fé. Que maravilha. Deputado Lineu, muito obrigado pela sua participação. Estamos sempre de portas abertas. O parlamentar que carrega a bandeira do municipalismo está com a gente, porque o municipalismo é a alma do Papo de Prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro. E agradecendo aqui presencialmente, estendo aí os meus cumprimentos, meu respeito, carinho pelo Zé Délio. E falar o seguinte, eu acho que parceria é o nome mais importante que tem no processo de uma boa gestão. Né? É parceria com a Câmara, é parceria com a comunidade, é parceria com as empresas, é parceria com o governo, com os nossos parlamentares. Eu acho que é isso que faz a diferença. Prefeito que fica na cadeira aguardando as coisas chegarem, não tem sucesso. O prefeito tem que ter a dinâmica de correr atrás, de apresentar projeto, de deixar uma partilheira boa com projeto pronto. Porque o recurso, ele existe, e ele existe para grandes projetos, para bons projetos. O dinheiro chega muitas vezes, se você não tem um projeto pronto, você demora aí 1 ano, 2 anos para fazer isso virar. Né? Então, quando você já tem um projeto preliminar iniciado, que você já tem um foco e corre atrás para fazer aquilo ali que é importante para a comunidade, você planejar, você ganha e tem muito sucesso. Continue ligado com a gente, seja no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify ou até no YouTube. Esse é o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM.